Olá, eu sou Bel Cristine, essa é a nova fase, nova temporada do Estúdio 1, o nosso podcast. E para começar essa nova temporada, essa nova fase, uma figura ilustre entre os surfistas. Ele é carioca, de Copacabana, tem muitas histórias incríveis em vários setores e eu estou hoje aqui com o Ricardo Bocão. Seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você aqui muito conosco. Muito obrigado, Bel. Valeu, um prazer também estar aqui. Vamos começar falando do surf, que é a raiz, né? A tua história, né, vem do surf. Muito, dentro do mar. Eu li muito sobre a tua história e eu fiquei impressionada, gente, com o tanto de lembranças que tu deves ter da tua infância, que pelo que a gente estudou ali, aos 14 anos foi teu ingresso no surf, mas já tinha aquela coisa de os olhos brilharem enquanto os surfistas estavam na água lá no posto 4, no posto 5, tu estava acompanhando todo o movimento. Como é que foi esse teu contato? Eu sei que ele vai na cara e na coragem, gente. Ele pegava jacaré de peito mesmo. É isso tava, mesmo. Né? Você leu, estudou direitinho. Eu estudei, porque eu gosto das histórias. E as pessoas que nos acompanham, os ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham através das telas, também gostam das histórias. Então, explica para o pessoal como é que foi esse teu contato, o primeiro contato com o surf mesmo, como é que foi essa história toda? Eu cresci ali em Copacabana, né? Um bairro denso, cheio de prédios, mas com uma praia maravilhosa na frente, a praia de Copacabana, Leme e Copacabana. Aí tem uma ponta assim no posto 6, aí vem outras duas praias, que é Ipanema e Leblon. São essas 4 praias assim que formam uma grande parte da Zona Sul, como a gente chama, Zona Sul do Rio de Janeiro, Lagoa, Rodrigo de Freitas também. Mas eu nasci em Copacabana, cresci ali e, na verdade, logo no começo eu tinha até um pouco de medo do mar. Minha mãe falava que quando aquelas ondas batiam assim, que ela me levava na areia, na praia, né? Eu falava água pum não, água pum não, é água pum, né? E aí, mas logo que eu comecei assim, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu nem me lembro de ter medo do mar. Eu comecei a mergulhar, nadar, eu nadava desde cedo. E eu comecei a fazer jacaré de peito, porque tinha o chamado hoje em dia body surf, né? Que é surfar com o corpo, com o pé de pato, entrar na onda com o corpo, sem prancha, sem nada. Foi uma prática antiga ali no Rio de Janeiro. É uma coisa tradicional, assim como o frescobol, o futebol de areia, tinha o jacaré de peito, que a gente chamava jacaré de peito. E aí eu comecei, assim, com 8 anos de idade, se eu não me engano, e já ia com o pé de pato, todo orgulhoso para a praia. Era como se eu tivesse chegando na praia com uma prancha. Eu chegava com o meu pé de pato, eu era alguém na minha turminha. Olha só. Né? Então, e eu tomei gosto, não era só porque eu conseguia me incluir mais facilmente na turma, é porque eu fui atraído mesmo pelas ondas, pelo mar, primeiro pequeno, depois fui gostando, eu fui notando que eu gostava de mares maiores, ondas maiores, e com 10, 11, 12 anos de idade eu já entrava em mares de ondas de 3 metros, Copacabana. Às vezes tinham 2 ou 3, um salva-vidas também, dividindo lá fora as ondas, numa situação que eu me lembro até de alguns deles, falaram, pô, o mar não tá meio grande para você não? Não sei o quê, porque eu era pequenininho, né? Além de eu ter só 12 anos, eu era baixo, eu sempre fui baixo, mas eu era mais baixo ainda. Eu dei uma espichadazinha depois de 15, 16. Sim. E aí, mas eu gostava de onda grande, ainda na época de jacaré de peito. E naquela época não se começava tão cedo quanto hoje em dia no surf. Né? Até mesmo porque tinham poucos surfistas. Quando você falou na introdução... Pouca instrução também, às vezes, né? Zero. Mas eram poucos surfistas que frequentavam a praia. Na verdade, a maioria estava no Arpoador, que era uns 2 quilômetros dali onde eu morava, no posto 4 de Copacabana. E os surfistas na praia de Copacabana eram muito eventuais. Na verdade, a primeira vez que eu vi eu tomei um susto. Eu falei, o que esse cara está fazendo? Que prancha é? Porque a gente tinha umas pranchinhas de madeira, que alguns, ao invés de fazer body surf, usavam. É uma prancha pequena, fininha, de madeira, que usava para deslizar na onda, deitado junto com o pé de pato. Não era o bodyboard ainda, que ele foi inventado nos anos 80. Era uma pranchinha de madeira fina, com 2 alcinhas assim. Mas em pé, numa prancha, eu nem sabia. Aí alguém pergunta assim, mas como? Você nunca tinha visto uma imagem? Não tinha. Olha, eu estou falando de 66, 67, 68. Não tinha revista, não tinha
vídeo, não tinha nada. Então, talvez eu tivesse visto num cartaz de uma agência de viagens para o Havaí, um cara em cima de uma prancha, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. A primeira vez que eu vi dentro da água em Copacabana, eu tomei um susto. E aí eu olhei aquilo, aí eu me lembro sentado na areia, vendo um cara remando, ficando em pé e deslizando a onda para um lado e para o outro. Eu, nossa! Aí um deles perdeu a prancha, não tinha cordinha na época, a prancha veio na beira, eu corri para pegar, para devolver para o cara, né? O cara e aí a mágica aconteceu. Não, a mágica aconteceu. Deve ter sido uma sensação Parecia surreal. que eu estava segurando numa nave espacial. Uau, super revolucionário. Você falou a palavra certa, a mágica aconteceu. Eu peguei naquela prancha, já era de fibra de vidro, e eu virei ela assim, o cara ainda estava vindo nadando, né, para pegar ela na beira. Eu devolvi para ele assim, mas eu fiquei assim, ó, eu tô até arrepiado falando com você agora. Que legal. Então, esse foi o teu primeiro contato com a prancha. Aí, pronto, a criança quis uma prancha de surf. Exatamente. Aí eu ficava sentado horas, minutos e minutos. Esperando alguma prancha escapar. Ou olhando. Né? E não era todo dia, vou repetir. Né? Assim, os surfistas em Copacabana, no Arpoador, já tinha uma cena lá. Mas eu nem sabia. Eu ali em frente da minha rua, na Figueiredo Magalhães, no posto 5 ao lado, não tinha uma cena de surf recorrente, todo dia. Tinha um cara eventual que descia ali, se as condições estivessem boas, o cara ia surfar. Então, de vez em quando eu via, pum, sentava na areia e ficava olhando, assim, maravilhado, e até esperando a prancha vir na beira para devolver. Um dia, de tanto ficar ali na Figueiredo, eu passei a conhecer um outro cara, não de falar, mas eu sabia, olhava para ele, já sabia quem era, e ele também a mim. E um dia um cara desse perdeu a prancha, eu peguei e devolvi para ele, ele falou assim, cara, eu tô morrendo de fome, eu moro aqui no Camões, aqui, vai brincar um pouquinho. Pertinho. Você quer ficar com a minha prancha aí uns 40 minutos enquanto eu vou em casa comer e voltar? Aí eu olhei pro cara e falei... Sério? Eu quero! E tava perfeito para mim. Nossa. Porque tava pequenininho assim, tinha meio metro de... E eu fui remando. Como eu fazia jacaré de peito já uns 4 anos... Já tinha um condicionamento físico... E também uma coisa muito importante que é a noção de distância. Né? Que nem o tenista fala, tem que ter noção de distância em relação à bola, vindo e tal, para bater direito na bola, com a raquete. Você no surf com a onda também, a mesma coisa. Com a onda a mesma coisa. Quando a onda vem, você vê que os caras estão aprendendo, tem muita dificuldade com essa noção de distância. Perde o tempo. Perde o time, não consegue entrar na onda, quando entra, capota. E aí eu já tinha essa noção de distância boa, dominada. E o mar estava pequeno, e a prancha, eu era pequenininho, leve, a prancha remava muito bem comigo. Eu já saí remando para um lado e para o outro, já virando, entrando na onda, ficando em pé. Eu fiquei maluco, maluco. Quando o cara voltou, ele demorou 1 hora. Quando ele voltou, ferrou, né? Aquele negócio mordeu, como se fosse uma mosca, um inseto, assim, de vício, me mordeu e eu... Cara, e aí corre pra casa, quer uma prancha. Só que não era tão fácil. Claro. Primeiro que não tinham pranchas disponíveis, não se fabricava direito a prancha. Era um ou outro comissário de bordo, piloto, que trazia do exterior uma prancha. Uau. Filho de um cônsul, de embaixada, de consulado, que ia para o exterior e aí trazia uma prancha. Então, as poucas pranchas que apareciam vinham de fora e o pessoal estava começando naquelas oficinas de fundo de quintal, fazendo uma, fazendo outra. Shape aqui, outra ali. Demorava para aprontar uma prancha e custava caro. E meu pai era médico, assim, ganhava um dinheiro legal, classe média alta, talvez. E eu falei, pai, preciso de uma prancha. Não sei o quê. Essa história demorou quase 1 ano. Entre a minha vontade e efetivamente eu ganhar o primeiro cheque para ir lá comprar uma prancha. Na época, eu me lembro, custou 800 cruzeiros, a primeira prancha que eu comprei. E como é que foi ter a tua primeira prancha? Eu fiquei sabendo que tu ficou de molho no mar uns 4 dias. Porque coincidentemente eu consegui comprar 1 semana antes da Semana Santa. Semana Santa de 69. E na época... Eu não sei se ainda é assim, o nosso feriado, né, começava na sexta, começava na quinta. Isso. Então, assim, quinta-feira, 6 horas da manhã, eu estava com a minha prancha, indo para o posto 5, que era melhor do que o posto 4, para pegar onda. E, coincidentemente, tinha 1 metrinho de onda, 1 metro e pouco, assim.
um posto 5 muito bom, e eu simplesmente fiquei na água praticamente o dia inteiro. Eu saía para comer tinha umas carrocinhas que vendia paçoca, mariola, eram assim, com vidro, assim, que nem uma carrocinha de pipoca, só que vendia essas coisas. Sim. E às vezes até a pipoca vendia também. Eu saía para comer uma paçoca, uma mariola e voltava para dentro da água. E foram 4 dias assim que eu passei quase que os 4 dias todos dentro d'água. Como eu já tinha surfado uma vez ou outra de pranchão emprestado, quando eu peguei a minha primeira prancha, que não era um pranchão, eu dei sorte também, porque houve a revolução das pranchas pequenas. Os pranchões, durante anos, 20, 30 anos, deram lugar às chamadas mini models. E eu dei sorte, sem saber, que a prancha que apareceu para eu comprar era uma das primeiras mini models feitas, modelo menor, feitas no Rio. Inspiradas nos modelos de fora, né? Isso, que o Penho, que trouxe a primeira mini model para o Brasil, e aí um ou outro ali do arpoador foi e levou para a oficina para copiar. E aí essa Shortboard Revolution, né, a revolução das pranchas pequenas, começou a acontecer lentamente no Brasil também, no Rio de Janeiro principalmente. E quando eu fui comprar, eu comprei de um cara que não tinha se adaptado. Ele surfava de pranchão, comprou uma dessas pranchas pequenas, ele tinha um problema no pé ou no joelho, e ele não se adaptou, então ele queria vender. Então eu acabei comprando uma das primeiras mini modas que apareceram no Rio. E foi bom, porque eu comecei, ao mesmo tempo, a frequentar o arpoador, que era o sonho de todos nós, né? E quando eu cheguei no arpoador, eu já conhecia de vista aqueles caras todos que eram os meus ídolos. Só que quando eu cheguei com uma das únicas mini models, todo mundo queria trocar. Pô, posso surfar com a tua prancha? Você surfa com a minha? Claro! Eu vou surfar com a prancha do Fedoca, eu vou surfar com a prancha do João Príncipe, eu vou, sabe? Os caras queriam trocar comigo, pra mim, tanto fazia eu estar com a minha prancha. Ele passou de mero observador, gente, a alguém disputado no arpoador. Todo mundo queria a prancha porque do Bocão. Porque eu tinha mini model, então todo mundo queria surfar com a minha prancha. E eu tava amarradão, que todo mundo que eu admirava queria trocar de prancha comigo. Que fantástico. É uma trajetória muito grande dentro do surf. Eu sei que tu gostas de ondas grandes. Recentemente foi gravar uma matéria para o canal Off. Eu fiquei sabendo que um senhor chamado Lucas Chumbo mandou uma mensagem e falou assim: vem cá, tá tranquilo. Aqui na Praia do Norte tá de boa, o mar tá lisinho, tá tranquilo. Tá só 30 pés. Só aos 68 anos de idade, Ricardo Bocão, ele dropou uma onda de mais ou menos uns 18 metros. Conta essa história pra gente, porque eu achei impressionante. Na verdade, eu tava lá em Portugal, né? Eu fui com o Marcelo Viano, do Grupo Sal, levando 4 pranchas, que eram os modelos novos do Lucas Chumbo, que a Surfland ia usar na campanha de verão de 2022 para 2023. Né? Como a gente já tinha feito com as pranchas do Medina 2 anos antes, esse último verão, quem comprasse uma fração da Surfland ganhava uma prancha do Lucas Chumbo. Né? Então, esses 4 modelos, a gente ia fazer as produções de fotos e filmagens aqui em Garopaba. Mas quando as pranchas ficaram prontas, o Lucas Chumbo já foi correndo para Nazaré. Então, a nossa opção foi pegar as pranchas novas, eu e Marcelos capitaneando, dirigindo essa história, e fomos em encontro ao Lucas Chumbo em Nazaré para gravar lá com ele. Então eu fui para Portugal para isso, não fui para Portugal pegar Nazaré, tá louco? Nazaré para mim, infelizmente, já tinha passado. Né? Eu surfei Havaí, quase todos os lugares muito grande, Waimea Bay, Macarra grande, Sunset muito grande. Consegui aos 60 anos cumprir um sonho de surfar em Jaws, em Maui, que é uma onda enorme, também não estava nem tão grande, estava uns 30 pés, 35 pés, que é muito grande, mas lá quebra maior ainda. Mas para mim, eu cumpri o meu sonho de surfar Jaws aos 60 anos, 8 anos atrás. Então, Nazaré estava fora do radar. Eu falei assim, não, já era, nessa vida não dá mais, né? A gente Big Wave, tô de boa. Nem tô de boa, é porque até 20 pés, né, é uma coisa que eu lido bem até hoje. Mas passou de 30 a 40, é perigoso mesmo. E não é só que é perigoso. O principal é o seguinte, é que você tem que estar nisso. Né? Eu passei a minha vida toda surfando ondas grandes. Então não tem problema pegar um mar de 20, 25, 30 pés. Mas
esse tamanho de onda acima de 30, 40, 50, 60 pés, é para quem está fazendo isso há 3, 5, 8 anos. Não é para, mesmo eu com toda a minha experiência, chegar lá de alegre vou lá, vou surfar onda de 50 pés. Não é assim. A onda de 50 pés pode te matar. Gente, ela pode assustador. Eu vi o vídeo do Ricardo Bocão surfando. Eu falei assim, gente, é assustador. É assustador. Pra quem tá de fora, pra mim também. A adrenalina 1000, né? A velocidade absurda. É tudo um absurdo. Eu já sabia, mas porque quando eu cheguei em Portugal, de novo, eu estava lá com as 4 pranchas do Lucas Chumbo. A gente chegou em Lisboa, o Lucas Chumbo estava em Nazaré, que é umas 2 horas de Lisboa. E a gente, na verdade, eu e Marcelo, a gente combinou de ir subindo em direção a Nazaré devagar, porque a gente estava lá por uma semana, mas a produção estava toda marcada com os fotógrafos cinegrafistas, o Lucas Chumbo e o shaper dele, o Dylan, nos 3 últimos dias. Então a gente tinha 4 dias livres. Então a gente ficou em Lisboa no primeiro dia, no segundo a gente ia para Peniche, depois para Ericeira, depois para Peniche, a gente ia subindo devagarinho, dormia uma noite, Só que no segundo dia o Lucas mandou uma mensagem, sabendo que eu nunca tinha surfado Nazaré, mandou uma mensagem assim no WhatsApp, falou: "Ei, ídolo, amanhã Nazaré vai estar 30 pés, liso, épico, perfeito para a tua primeira vez." Foi só isso que ele mandou. Aí eu olhei e gelei, né? Porque ao mesmo tempo que fica aquela coisa assim, caramba, será que eu consigo cumprir essa história de surfar Nazaré? Tem aquela coisa do surfista que deseja isso também, que almeja, porque eu sei que tu é um cara que busca sempre coisas novas, desafios, muita coisa assim, né? É verdade, eu adoro um desafio, sempre gostei de um desafio. Assim, não tô tirando onda nem nada, eu sempre gostei. O cara tava sentado aqui, aí tem uma onda quebrando lá dentro da bancada, num lugar que ninguém tá indo, eu sempre gostei de tentar ir lá e ver se dá, e às vezes botar no risco mesmo, e às vezes conseguir. Eu sempre gostei, são pequenos desafios, não são nem tão grandes desafios. Mas, pô, Joss com 60 anos de idade, na época eu acho que eu fui o cara mais velho a surfar o mar de 30, 40, 30, 35 pés lá. Se não foi o mais, foi um dos 3 ou 5 mais. Sim. Então, esse tipo de desafio, que é possível, que não é nenhuma loucura extrema, eu sempre gostei. Mas, de novo, Nazaré não estava mais no meu radar. Eu falei assim, não, porque a onda é muito pesada, é muito perigoso, não tem canal, quebra uma onda do lado da outra, você tem que ser resgatado. Há muito tempo que eu não fazia tow-in, eu nunca usei um colete de inflar. Tem um monte de situação, né? Aquela cena da Marina de Nazaré. Os caras bons, os ídolos são outros. Não é a minha arena, né? Você fala assim, você se sente à vontade no Havaí? Claro. Quais as arenas? Todas. Macar, Waimea, Sunset, até mesmo Joss, que eu surfei. Se eu voltar em Joss, eu me sinto razoavelmente confortável. Mas Nazaré, eu nunca tinha surfado. Então, a cena da Marina de Nazaré, a cena lá fora, o tow-in num tamanho desse. Eu fazia tow-in no meio da Barra da Tijuca, 2, 3 metros, 8, 10 pés, 12, vai. Sim. Mas não Hammerheads no Havaí, 12, 15, 18, tranquilo, pá. Mas não 30, 40, 50 pés em Nazaré. Gente. Então, assim, quando ele deu essa pilha, eu fiquei pilhado, porque ele falou 30 pés, que era um tamanho que eu já tinha surfado na remada em Joss. Eu falei, pô, já surfei em Joss, tenho 8 anos, eu estou 8 anos mais velho, mas eu não vou surfar na remada, eu vou surfar os mesmos 30 pés, sendo rebocado pelo Lucas Chumbo. Então, acho que vai dar. E ele está falando que é liso, vai estar liso. Ou seja, só o problema de Nazaré, assim como Joss, é quando o vento terral está muito forte, que dificulta muito você entrar na onda, mesmo de tow-in. Você vê aquelas cenas, neguinho entrando na onda, tá penetrando assim, parece que o cara vai se dar bem, de repente começa a voar tudo. Prancha para um lado, o cara para o outro. Então, ele falou, vai estar 30 pés, liso, pouco vento, épico, perfeito para tu atrair. Então, o cenário para a experiência Tava perfeito. Mas, ao mesmo tempo, batia mó grilo, que é tipo assim, não estou aqui para isso, não estou no hippie. Se eu tomar uma onda de 30 pés na cabeça, eu não estou com pulmão para isso. É o que eu falei antes. Não é... Aí as pessoas me perguntavam assim, depois que viram, né, a imagem. Pô, mas você treinou antes para isso? Eu falei, meu irmão, não tem treinamento. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu soubesse, mesmo que eu estivesse indo lá para isso, não tem treinamento de 3 meses, 5 meses que possa te deixar apto a isso. Sabe qual é o treinamento para onda de 30, 50 pés? É você estar fazendo isso de
toda hora há 3, 5, 8 anos. Você entra com jet, se dá bem, se dá mal, o jet vai para a areia, você surfa onda grande, cai na outra, se prepara, aí treina um pouco, mas você está fazendo isso toda hora. Esse é o treinamento. Eu não estava fazendo isso, estava trabalhando. Trabalhando pra caramba, há anos. Gente, né? Absurdo. E a gente já ouviu que o Ricardo Boccão adora desafios, experiências novas, tanto que ele foi o precursor da quadriquilhas, que é a prancha de 4 quilhas. Sim, gente, nós temos aqui... Sabe o que eu acho impressionante? Porque muitas coisas vieram de fora, né? Tu contou um pouco do histórico do ingresso das pranchas de surf no Brasil. Isso. Mas muitos ajustes, muitas coisas no shape da prancha, muita coisa foi o brasileiro, que é mestre nisso quem fez, né? E a história da quadriquilha é interessante, por quê? Porque o Ricardo Boccão, ele simplesmente visualizou as 4 quilhas e falou, cara, vou fazer isso acontecer. E todo mundo zoou, falou que não ia dar certo. E tá aqui o cara que criou a prancha de 4 quilhas. Fala um pouquinho pra gente dessa história, porque eu achei impressionante também. Eu shapeei muito tempo na minha vida, né? Tem gente que não sabe, mas eu assim que eu comecei a surfar, logo comecei a consertar a prancha, que era uma coisa assim, mexer com resina, catalisador, lixar, fazer conserto em prancha. E rapidinho, um cara muito famoso, o Ricardo Vanderbilt, que já morreu, infelizmente, era um melhor shape que a gente tinha, shaper, né? Que shapeava a prancha no Brasil, o melhor que a gente tinha na época. Me convidou para fazer uma oficina. E aí eu fiz uma oficina com ele, depois eu fiz uma sozinho, depois eu fui fazer com Betão em Saquarema e passei a fabricar pranchas de surf, virou uma coisa... era um meio de vida, né? A gente queria ficar perto do surf, queria tentar viver de surf, mas não tinha patrocínio, não tinha revista, não tinha mídia, não tinha nada disso. Tinha que encontrar alternativas Isso, ali, e a né? principal na época era fazer prancha de surf. Alguns resolveram fazer roupa de borracha. Outros... tinham poucas alternativas. Acho que a principal foi essa. Fazer prancha, né? Pipocaram várias fábricas de pranchas pequenas, médias e grandes pelo mundo inteiro, e o Brasil não foi diferente. Então, o meu contato com fabricação de prancha foi bem no início. Eu, com 16, 17 anos, tive essa primeira oficina. E fui tendo uma atrás da outra. E aí, só que, assim... a minha cabeça sempre vai um pouquinho longe, né? No bom sentido. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. Nunca dentro do padrão, fora dentro da caixa. É mais tem eu uma sempre visão, usava mas... o padrão para transgredir um pouquinho. Não quero parecer assim... soberbo, né? Nada, mas era... Era para frente, sempre foi. A minha cabeça ainda é assim até hoje. Ele estabelece um padrão, você vê que o padrão funciona... Legal, vamos aproveitar o padrão, porque também não adianta ficar inventando uma coisa atrás da outra que você não aproveita o que você criou, o que alguém criou e você quer trabalhar naquilo. Sim. Então você tem que aproveitar o padrão também, né? Durante um tempo. Mas está sempre de olho, será que aquele padrão não pode ser... E se? Né? E se? E aí um dia... Na verdade, o Simon Anderson, quando inventou a 3 quilhas, que foi uma revolução, né? A gente passou anos surfando de single... Todo mundo lá de biquílias, assim, de repente o cara chega com Bel uma... sabe tudo, gente, rapaz. né? Estúdio 1, nova fase é assim, ó. A gente tem que estar preparado. Sabe, você está muito preparada, muito mais do que imaginava. Mas todo mundo ali de biquílias, de repente ele ingressa num campeonato com triquilhas e fica todo mundo... E ganha vários na sequência. Ele ganhou o Bells Beach quando ele apareceu com a triquilha lá na Austrália, que foi assim, impressionante, porque até ele ganhou um campeonato que tinha mar grande, pequeno e médio. E ele surfou nos 3 tamanhos, com uma prancha só, mostrando a versatilidade da triquilha, e ganhou nela grandona. E naquele mesmo ano ele ganha Narrabeen, 2 semanas depois, no mar pequeno. Ele era um cara grande, o Simon Anderson, e no final do ano ganhou o Pipe Master. Mas mesmo logo depois de ganhar Bells e Narrabeen, já chamou a atenção do mundo inteiro, aquela tal da 3 quilhas, porque tá todo mundo de biquília. E quando o Valdir Vargas, que estava na Austrália, trouxe a primeira 3 quilhas para o Brasil, um dos garotos para quem eu shapeava, que é o Rosaldo Cavalcante, que era todo antenadinho, eu quero uma triquilha igual do Valdir. Aí eu passei na casa do Valdir e pedi a prancha emprestada a ele para levar para a oficina, para dar uma olhada. Ele me emprestou. No caminho eu fui surfar com ela. Falei, vou experimentar, vou pegar umas 5 ondinhas. Detestei esse negócio. Foi isso, foi. Não gostei de... Não, porque horrível. eu saí da água e falei pro Rosaldo. O Rosaldo foi comigo, né?
Tu surfou com a tua e com a triquilhas, eu surfei um pouquinho com a minha. Na verdade, surfei primeiro com a tresquilhas, saí, não gostei muito e dei uma surfadinha com a biquília. Quando eu saí d'água, antes de botar as pranchas no carro para ir para a oficina, para shapear a prancha do Rosaldo, a tresquilhas, eu coloquei a minha biquília e a tresquilhas no chão. Botei elas de quilha para cima, com quilhas para cima, e me distanciei e fiquei olhando para uma e para outra, com as pranchas com fundo para cima, com as quilhas para cima. A biquília, olhava 3 quilos, olhei a biquília. Aí a mágica aconteceu de novo. Só para ver se eu via alguma coisa que me ajudasse na sala de shape. Eu já estava levando a 3 quilos para copiar. Mas eu botei ali, me distanciei e fiquei olhando. Olhei uma, olhei duas, olhei de novo uma. Quando uma hora eu olho a biquília, eu vi as 2 quilos atrás. E vi a 4 quilos. Surgiu na minha cabeça. Mas por isso, porque também eu ficava toda hora pensando em coisas na sala de shape. Claro. E criando muitas coisas até que não funcionaram e uma ou outra que funcionava. Mas eu tinha esse hábito, eu acho que isso de inovar, né? Eu acho. E aí eu acho que uma hora que eu olhei a biquília, eu vi claramente 2 quilos atrás, no mesmo ângulo, na mesma inclinação. Eu falei, caramba, tive uma ideia. E o Rosal estava do meu lado, como ele sabia que eu inventava umas coisas, botava outline de rabeta no bico, bico na rabeta, e algumas não funcionavam. Ele falou, não vem não com essas ideias, porque eu quero essa 3 quilos igualzinha do Valdir. Eu falei, não é pra você não, eu tive ideia pra mim, meu irmão. E corri na oficina. Tu já tinha uma lá de 2 quilos, tu só tinha uma biquília sendo feita. Já tá, uma biquília que eu já tinha shapeado, estava na laminação, com as quilhas já fixas, sem laminação. E aí eu pedi para o cara só para cortar 2 quilhas menores e eu pedi ajuda também para colocar, para elas ficarem certinhas em relação às 2 da frente. E aí surgiu a primeira 4 quilos. E o que eu me surpreendi na época é porque, primeiro de tudo, mesmo sem colocar na água, fazia todo sentido 2 quilos a mais atrás, desde que elas estivessem no mesmo ângulo das da frente. Estivessem paralelas na mesma direção, para não criar nenhum arrasto, né? E então, primeiro, antes de botar na água, me pareceu muito óbvio. E quando eu entrei e fui experimentar na primeira vez no arpoador, a prancha era muito rápida. Ela era mais rápida que a biquília, porque mesmo tendo o espaço entre as quilhas, o que faz a prancha acelerar rápido e ter uma velocidade final rápida, ela tinha 2 quilhas a mais para você colocar pressão e aumentar a velocidade que você podia extrair das quilhas. Então, além de ser óbvio no desenho, ela se mostrou na água exatamente como eu imaginava. A prancha mais rápida do que o normal e solta, tão solta quanto a biquília, só que com mais pressão. E quando eu saí d'água, o único cara que veio falar comigo e fazer um elogio foi o Joca Seco, que é shaper, famoso, junto com o Ricardo Martins, que faz as minhas pranchas há 30 anos. Eu achei que o elogio dele ia ser uma sequência de outros elogios, mas foi praticamente o único que eu ganhei durante 2 anos. Que dali em diante era assim, tá querendo aparecer, tá botando muita quilha na prancha, pô, essa prancha... E aí tem gente que diz que criticou porque eu botei um bico de pato, logo depois eu ainda fiz um bico de pato junto com as 4 quilos. Realmente a prancha parecia meio maluca, mas não tinha nada a ver que o bico de pato ficava lá na frente, não interferia no funcionamento da prancha. Agora, para quem tem uma mente inovadora, como o Ricardo Bocão, esse tipo de comentário eu acredito que nunca tenha te afetado, assim, não, de crítica, né? Obviamente, no começo, eu não gostei. E quando eu cheguei no Havaí, não gostei, mas vamos lá, não gostei 10, 15%. É como você falou. Na verdade, não me freou em nada. É porque parece que tu já veio preparado para isso, para ser uma pessoa que trabalha com inovação no meio do esporte. E o Ricardo, ele não foi precursor só nisso, não, gente. Foram muitas outras coisas, inclusive empresariado de surfistas. Foi o primeiro, também, né? Dos inclusive, primeiros aí. Você falou uma coisa interessante. Como eu fui o primeiro empresário, assim, independente de eu ter sido o primeiro ou não, o primeiro, segundo surfista que eu fui empresariar, metade dos patrocinadores não queriam conversar comigo. Eles queriam tratar com o surfista. Não, como assim? Você tem um empresário? Como assim? Não vou falar com o Bocão, não. Vou falar com você.
Aí eu tinha que convencer o cara que eu estava empresariando que ele não deveria conversar com o patrocinador. Que se ele tinha feito um acordo comigo para eu ser empresário. Claro. Então, realmente, é o que você está falando. Foram coisas que criaram algumas resistências na época quando você faz alguma coisa um pouco nova. Diferente, exatamente. E são muitas, inclusive o Ricardo foi o primeiro surfista brasileiro, gente, a ser convidado para participar de um campeonato de ondas grandes no Havaí, né, que foi o Ed Aikau. O Ed Aikau, um campeonato da Quicksilver em memória dele, Isso. né? Então, como é que foi isso para ti também? Porque o Havaí eu já sei que mora no teu coração, tu ama muito esse lugar. E essa experiência de também ter sido precursor nesse quesito de ser convidado para um evento gigante que né, o Memorial. Foi uma das maiores emoções da minha vida, só não foi maior porque eu fui convidado 3 anos seguidos e esse campeonato sempre precisava de condições especiais. Tanto que ao longo de 30 anos ele só aconteceu 13 vezes, né? 17 temporadas não aconteceu porque as condições especiais para a Baía de Waimea não se concretizaram. Mas quando eu fui convidado, foi uma das maiores emoções, porque na verdade, um ano antes, eu recebi pelo correio um formuláriozinho para eu sugerir quem deveria ser convidado para a Ed Aikau. Como eu já surfava Onda Grande direitinho no Hawaii, a Quicksilver, alguém lá me escolheu entre outros, tinham vários outros também, para mandar esse formulário. Pô, por favor, pode votar aqui nos 10 melhores surfistas de Onda Grande, na sua opinião, para nos ajudar com a lista do Ed Aikau. Então, o primeiro ano, eu recebi... Até achei que eu seria convidado. Quando eu abri, era um formulário para eu dizer quem eu achava, né? Aí eu coloquei minha lista lá. Aí, no segundo ano, quando veio a carta, eu falei, pô, os caras estão me mandando de novo para eu ajudar. Quando eu abri, era... Caro Ricardo, em inglês, né? Dear Ricardo, você foi convidado. Eu não acreditei. Ai, que emoção, gente. Foi muito. Incrível, que incrível. Eu foi assim, chega até a lacrimejar. Porque era um negócio que eu já queria desde o primeiro, né? O primeiro, em 85, 86, eu estava lá. Quando o Clyde Aikau, o irmão do Ed Aikau, venceu. E estava enorme e eu já queria estar no campeonato, porque eu já adorava o Waimea, já surfava a Bahia há uns 15 anos. Eu acho que eu me dava bem, não é à toa que, né, mais cedo ou mais tarde eu acabei sendo convidado. Mas assim, quando eu recebi a quarta da Quicksilver, que era Dear Ricardo, you are invited, foi fogo. Que demais. Olha, gente, tem muito assunto ainda com o Ricardo Boccão. No segundo bloco nós vamos falar sobre a parte dele na televisão, do ingresso do surf, dos esportes de ação na televisão e do papel dele também, que foi muito importante. Então a gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco nós voltamos com o Estúdio 1. Estamos de volta com o nosso Estúdio 1, convidado de hoje, Ricardo Boccão, surfista renomado, conhecido aqui no Brasil, fora do Brasil também. Já falamos sobre a trajetória dele no surf e agora vamos falar sobre a trajetória dele no surf dentro da televisão, porque Ricardo Boccão foi aí um dos corajosos que buscou trazer os esportes de ação, o surf, para os jovens num cenário, né, na década de 80, em que não se tinha esse tipo de entretenimento televisivo. Conta um pouco para a gente sobre a tua experiência com o realce, sobre os nãos e sobre finalmente o sim, que foi algo bombástico no Brasil inteiro. O realce foi um programa que, né, depois veio seguido de outros programas nesse nicho também, que fez muito sucesso. Na verdade, a história começou com um tabloide, uma revista, né, grande, a gente chama de tabloide, chamado Realce. O meu sócio da vida toda, Antônio Ricardo, ele era novinho, 17 anos, me procurou, eu tinha uns 25, ele tem uns 9 anos a menos. Ele me procurou no Arpoador, porque a revista Brasil Surf tinha terminado. E ela deixou um buraco, né? A primeira revista de surf do Brasil, o Brasil Surf, que foi de 75, 78, ela terminou. E aí ele na verdade, ele estava para cima e para baixo, acho que o pai queria que ele fizesse, o pai queria que ele fizesse alguma coisa, ele estava agoniado vagabundeando no colégio, e aí ele, você vai ter que fazer alguma coisa, senão não vou te dar mais moleza e tal. Aí ele resolveu, teve a ideia de fazer uma revista, né, olhando para Brasil Surf, e
eu era mais velho, eu acho que eu escrevi muito para Brasil Surf, eu contribuí muito. Eu escrevia 2, 3 coisas, às vezes, numa mesma edição. Tinha até 2 pseudônimos, que eu não gostava de botar 2 ou 3 artigos na mesma revista com o mesmo nome. Eu tinha Ricardo Bocão. Se eu tivesse de ver um segundo, era Bruno Jamaica. E um terceiro artigo, matéria, era Filadélfio Cortes, que é um cara que me deu uma... Deu uma canseira, um despachante deu uma canseira, eu não consigo viajar para o sul com eu, um amigo e 2 garotas, que ele sumiu com meus documentos, e o nome dele era Filadélfio Cortes. Aí eu falei... Ai, tu prestou essa homenagem. Prestei essa homenagem ao miserável. Eu fiz o pseudônimo em homenagem a ele. Era o segundo pseudônimo, né? Bruno Jamaica era o primeiro, que eu até usei no programa Realce. Ninguém, a minha namorada da época não acreditou que eu, assim, apresentação, Ricardo Bocão, Antônio Ricardo e Patrícia Barros, né? Aí no final, direção, Antônio Ricardo e Bruno Jamaica. Meu Deus, gente, olha isso. Você tá maluco? Como é que você vai botar um outro nome? Você que dirige. Eu falei, eu sei, mas já tem eu de apresentação, não quero de novo Ricardo Bocão. Bota outro nome, vamos trollar o pessoal. Antigamente não tinha trollagem, gente, não tinha fake news, ó, aqui, é quem introduziu. Na verdade, Bel, eu vou te falar um negócio aqui. Quando ia comer, quando a gente conseguiu botar o Realce, já dei um pulo, né? Depois eu conto como é que eu consegui. Mas quando a gente conseguiu, finalmente, Realce, caramba, a gente conseguiu, o diretor do Canal 9 aceitou. Aí, primeira gravação tá marcada para daqui a 10 dias. Eu virei pro Antônio e falei assim, cara, olha só, tem uma ideia. Cara, eu queria chegar no estúdio com uma máscara, vou arrumar uma máscara irada. Gente, e durante, sei lá, uns 6 meses, 1 ano do programa, eu vou apresentar de máscara. E a gente vai, assim, arrumar uma maneira de mudar um pouco minha voz. E aí não vai ser eu. Vai ser E eu, Antônio, não, tá maluco, que não sei o quê. Essa história não proliferou, mas eu tava... Tu tava disposto a fazer isso? Disposto a fazer isso. Começar criar um personagem qualquer. Gente do céu, olha isso. Não era eu. Até falei pra ele, cara, de vez em quando eu quero aparecer em matéria, eu sou surfista, tô competindo, como é que eu vou apresentar a mim mesmo? Então, pô, aí ele, não, vai estar, não sei o que, mas enfim. Mas aí a gente tinha essa revista, o Antônio me procurou no Arpoador, que o pai estava dando na dura, o pai tinha uma gráfica. O pai estava dando na dura para ele fazer alguma coisa, ele fazia uns adesivos, não sei o quê, mas não era suficiente. Ou você vai voltar pro colégio, você faz alguma coisa. Aí ele através de um amigo dele, o Jefferson Cardoso, que me conhecia, ele fez a ponte. O Jefferson fez a ponte entre o Antônio e eu. O Antônio, meu pai tem uma gráfica, eu estou pensando em fazer uma revista de surf, não sei o quê. Eu falei, pô, interessante, porque eu colaborei com a Brasil Surf muitos anos. Tinha uma certa experiência. Tinha uma vivência ali na revista, que eu frequentava a redação. Claro. O Alberto Pessegueiro, o Flávio Dias e o Fernando Dias, e o pai deles, desses 2 irmãos. Alberto Pessegueiro, inclusive, que depois... foi para Abril, editora Abril, fez uma carreira meteórica na Abril. Em 3, 5 anos virou um dos 4, 5 maiores lá dentro. E de lá foi convidado para dirigir a Globosat, que ficou até pouco tempo atrás. A Globosat inteira, ela foi toda a gestão dela, desde de 1994 até 2, 3 anos atrás, foi o Alberto que fez, ele, um dos fundadores da revista Brasil Surf. Então, o Antônio me procurou com essa ideia de fazer uma revista, não sei o quê. Aí a história é longa, como sempre, mas a gente fez a revista. A gente lançou a revista Realce, que na verdade foi um tabloide, que a gente adorava aquela Rolling Stones, que na época de ouro da Rolling Stones, ela era um tabloide, era um revistão assim grande. E sempre a gente querendo fazer alguma coisa diferente, a gente fez uma revista grande ao invés de uma revista pequena. O que nos deu muito trabalho, porque o fotolito tinha que ser especial, o papel era cortado... Não. A tua vida é baseada nesses desafios. Deu trabalho, custava mais caro do que uma revista normal, né? Claro. Por vários motivos, pelo tamanho dela, um tamanho especial. Mas a gente queria, porque queria, e lançamos assim. Isso tudo com sede no Rio de Janeiro. Sede no Rio de Janeiro. A gráfica do pai do Antônio Ricardo, Antônio Lopes, que acabou virando nosso sócio, né? Obrigatório. Primeiro ele foi Eu acho que primeiro ele falou assim, ó, vamos ver se isso vai dar certo. Quando começou a gente fala aqui, quando começou a vingar, ele falou assim, então tá, vamos... Não, vou te falar, a gente chamava de seu Antônio, Antônio Lopes da Costa, né? O pai do Antônio Ricardo. Ele passou a vida toda falando, vocês só fazem merda. Que na verdade, foi muito bom. No fundo,
eu acho que ele acreditava na bronca, né? Sei lá, em 40%, 50% ele achava que ele estava certo. E eu acho que 50% era psicologia. Era tipo assim, ele acertadamente nunca nos deu moleza. Então, claro. Então isso foi muito bom. É muito difícil hoje em dia, eu sinto como pai hoje em dia, essa dificuldade de não dar moleza para filho. É muito difícil. Antigamente, os pais não estavam nem aí, né? Não acredito que seja uma coisa do politicamente correto. Acho que é sei lá, a vontade de viver feliz ou de ver o filho feliz. Sim. A gente não exige tanto, acho. A gente, quando eu digo, acho que uma boa parte, não sei se a maioria. Eu tenho muita dificuldade de ser muito duro com meu filho. Com meus filhos enfim, mas aí já mudei de assunto. Então, voltando ao pai do Antônio Ricardo. Ele tinha a gráfica, a gente lançou essa revista, esse tabloide chamado Realce, e 2 anos depois, 79, novembro de 79. 2 anos depois, o Antônio viajando para Ubatuba, eu com ele, com uns amigos, para campeonato em Ubatuba, São Paulo. No meio da viagem, ele teve uma ideia de transformar a revista em televisão. Cara, já imaginou a revista, os assuntos da revista num programa de televisão? Porque a revista é restritiva, é uma foto. Na televisão a gente podia mostrar a onda inteira, e podia botar música, e é colorido, porque o tabloide era quase todas as páginas de preto e branco. Sim. E aí, aquela história de garoto novo, né? Empolgação nível Você sonha hard. com o negócio, claro. E aí não para mais, a gente voltou para o Rio achando que a gente ia conseguir o programa na semana seguinte. Mas porque o sonho vai lá, é lógico que ninguém vai querer, é lógico, faz todo sentido, surf, skate, windsurf, música, e tudo isso dentro de um programa de televisão, lógico. Cara, foram 2 anos de não. Mas o legal é que a gente não esmoreceu. E qual era o argumento dessas emissoras? Assim, o que eles falavam para vocês? Assim? Principalmente que jovem não via televisão. E era verdade. Jovem não via muito televisão. Por quê? Porque de manhã cedo, a parte da manhã era dominada pelos programas de desenho animado, programa para criança, Capitão Furacão. Cada emissora tinha os seus, tinha uma garota apresentando os desenhos animados. Tinha não sei o quê, uma resenhazinha, tudo infantil assim, com um pouco de telejornal, um filme ou outro. Aí na parte da tarde era muito dedicado à mulher, programas vespertinos, Ana Maria Braga, tinha a Edna Savagé, eram assim, programas vespertinos, muito para mulher que não trabalhava tanto e ficava em casa de tarde, o homem trabalhava, e à noite era para os dois, para o homem e para a mulher. Né? Novela, telejornal, filme. Para o jovem, nada. Né? Para o jovem que eu digo, é o jovem de 12 a 25 anos. O de 12 que já não aguenta mais ver desenho. Não é que não aguenta mais, não tem mais tanto interesse. Adoraria mexer com algumas coisas novas. E agora, eu confesso que eu e o Antônio, a gente estava um pouco à frente do nosso tempo, porque o surf e o skate nessa época também eram coisas bem de nicho. Então, assim, era fácil para a gente imaginar. Porque eu cortei uma coisa importante. Quando a gente foi fazer a revista, na verdade, o Antônio me chamou para fazer uma revista de surf. Como eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha comprado uma revista que misturava skate com BMX, que é aquela bicicleta de aro 20. Sim. Que tanto as manobras. Isso, para manobras, BMX. E o outro esporte que eu não me lembro, de terra também. E foi a primeira vez que eu li a expressão action sports. Aí action sports, esporte de ação, skate, BMX, pô, interessante. Aí eu notei que no Rio, passei a ver, pô, no Rio não tem surfista que anda de skate, skatista que faz voo livre, surfista que faz voo livre, surfista que anda de windsurf. Então eu falei, cara, tem aí um negócio, esse esporte de ação. São esportes individuais, não é de time, não é de equipe. Sim. E que mexem com ação. Alpinismo, escalada, essas coisas assim, esportes individuais de ação. Né? Tanto que no começo eles cunhavam a expressão que a gente não gostava, esportes radicais. Eu não gostava, a gente preferia esportes de ação. Enfim. E aí eu convenci o Antônio da gente não lançar uma revista só de surf, e sim uma revista de esporte de ação. Com essa visão, falei, cara, vamos botar skate, windsurf, voo livre. Na época não tinha kite, não tinha bodyboard, não tinha wakeboard, não tinha nada disso, mas já tinha voo livre, windsurf, skate, patins. Até porque eu acho que era uma parcela muito pequena da população que tinha acesso ao conteúdo desses esportes, porque
acredito que vocês também tenham sofrido muito preconceito pela prática e de algum... Por exemplo, quem era skatista, ainda hoje tem muitas restrições. Na época, o surfista era considerado vagabundo, porque vivia na praia. Tinha uma relação de leve que também era maconheiro, né? Porque, pô, os jovens ali no início dos anos 70, no meio dos anos 70, os jovens, alguns jovens, não eram todos, estavam experimentando as primeiras drogas, né? Um pouquinho de LSD, maconha, sei lá o que é. E no caso do surf, nenhuma droga a não ser a maconha combinava, né? Porque cocaína é um negócio mais de música, sei lá. Não estou dizendo que o músico usava, não estou dizendo... Eram algumas das drogas da época, elas não combinavam com um esporte que exigia muito da parte física. Exato. Né? O cara, pô, de repente o coração explode e o cara morre. Então, assim, a maconha não. A maconha era um negócio que o cara fumava, ficava contemplativo, não sei o quê. Mas não era todo mundo, óbvio. Mas começou a se associar. Primeiro, a imagem não era nem de maconheiro, era de vagabundo, porque o surfista vivia muito na praia. E a gente, na época, era cabeludo, né? Então, era cabeludo, na praia o dia inteiro. Com fama de maconheiro? Com fama de maconheiro, ferrou. Ferrou. Era muito... Então, era assim, era aí o skate talvez tivesse um pouco disso também, mas esses esportes novos foram associados um pouco... Na verdade, eu não queria nem fazer essa associação de droga, porque teve uma importância, mas nem tão grande assim. Eu acho que o principal é que eram esportes exóticos para a época. Né? Os esportes tradicionais eram... Fugia do tradicional. Era futebol, vôlei, basquete, beisebol, futebol americano, natação, halterofilismo, e lançamento de dardo. Eram os esportes olímpicos, né? O surf, o skate, o windsurf, o voo livre era totalmente exótico. Né? E eram todos de ação, eram perigosos, né? De uma certa maneira. Então eles eram vistos dupla ou triplamente por esses aspectos. Era um pouquinho perigoso, era exótico, quase ninguém faz, é muito difícil, parece um negócio mirabolante, o cara entra na onda, some dentro dela, pega um tubo, sai, e o cara viaja. Pô, mas por que você vai para Cabo Frio? Ia para Cabo Frio para surfar e voltar, mas você foi até Cabo Frio só para surfar? Como assim, né? Vai para o Havaí, mas por que você vai para o Havaí? Então, esse começo... Mas a gente resolveu fazer essa revista misturando os esportes, porque, na verdade, a explicação é mais longa. Com o término da Brasil Surf, coincidiu que também terminou nossos principais campeonatos, o AMS 5000, o cara que fazia quase morreu, teve um negócio no estômago, depois ele ficou bem, voltou a fazer. Mas aquele ano de 79, quando a gente lançou a revista, foi um ano negro do surf, porque acabou o campeonato de Ubatuba, acabou o campeonato de Saquarema, acabou a revista Brasil Surf, acabou o AMS 5000, que era campeonato internacional. Então eu virei pro Antônio, amarradão na ideia de fazer uma revista de surf, mas falei, cara, junta aí esse fato de que o surf está passando por um momento muito difícil, a gente não vai conseguir anúncio, publicidade em lugar nenhum, não tem loja de surf ainda direito, não tem a Surfwear, não existia, e ainda assim, todas as coisas em volta do surf pararam. Agora, em contrapartida, olha essa revista que eu trouxe lá de fora, que ela fala em action sports, de skate, BMX e não sei o quê. Já notou que aqui no Rio tem um monte de surfistas amigos nossos fazem voo livre, ou fazem windsurf, ou andam de skate? Então, pô, vamos fazer uma revista desses action sports. Vamos misturar surf com skate, com voo livre, com windsurf, com música, mas não vamos botar qualquer música, vamos botar reggae, vamos botar rock, vamos botar, né? Vamos fazer uma coluna de alimentação, vamos fazer uma coluna de meio ambiente. Legal. Naquela época a gente fez, se você olhar o Realce, tinha lá a coluna de meio ambiente. A gente já falando de meio ambiente naquela época. Aí a gente lançou o Realce assim. 2 anos depois, nessa viagem para Ubatuba, o Antônio teve a ideia. Falou assim, pô, cara, já imaginou o Realce na televisão? Aí todo mundo no carro, hã? Cara, pô, a revista é foto estática, preto e branco. Na televisão a gente ia ter colorido, ia ter um vídeo completo. A gente podia fazer cobertura de campeonato, podia botar música nas matérias. Cara, aí foi aquela história. E aí a gente voltou para o Rio com aquela história do jovem, que acredita em tudo que pensa, né? E não tem medo, né? Vai para cima com tudo. E a gente começou a ir com aquela ingenuidade de que a gente fosse conseguir
na semana seguinte. Logo de cara, sim. E aí foi não, a gente não... Tudo bem, vamos para outra emissora. Foi na Bandeirantes do Rio, foi na Bandeirantes de São Paulo, aí fomos na SBT, aí voltamos na Record do Rio, aí fomos... Até que um dia... A gente tentando. A gente não vou nem dizer para você que a gente estava quase desistindo. A gente continuava com a revista. Nós estávamos tentando fazer o programa. Sim. Um dia, a gente com a mesma... A gente, na verdade, conseguiu fazer um piloto na Bandeirantes, que a gente achou que ia estrear lá. Sim. A gente não conseguiu, acabou não dando certo, mas a gente ficou com a fita, com um piloto, um programa pronto, de meia hora. Facilitou ali para chegar e ingressar porque nos próximas visitas a gente já mostrava já tinha a fita, material, óbvio. né? Tinha um editorialzinho de moda, tinha uma matéria de surf, tinha uma matéria de voo livre, tinha uma vinheta de abertura que o pessoal da Bandeirantes do Rio fez, ficou alucinante, com a música do Australian Crown, enfim. E a gente, um dia, entrou na TV, no Canal 9 no Rio, que era uma emissora pequena, que era a Record do Rio de Janeiro. Até ia te perguntar qual foi a primeira emissora que TV abriu as Record, portas. Canal 9 do Rio de Janeiro. Foi a primeira, o Titus Bellini, ele já morreu, era o gerente de programação na época, prestar minha homenagem mais uma vez, todas as vezes, fico até emocionado. O Titus Bellini foi o gerente de programação, um cara bem mais velho, assim, nada a ver com esporte de ação, nada a ver até com esporte. Me lembro dele direitinho, com uma camisa social assim para fora da calça, uma pessoa simples. Ele embarcou... Mente aberta, total. Mente aberta, embarcou no nosso sonho. A gente falando pelos cotovelos. Ele, pô, gostei. Não, vamos fazer. Aí eu olhei para o Antônio e falei, não acredito. Sério? Mais de 12 nãos em 2 anos, o cara falou, vamos fazer. Aí foi muito legal, foi a melhor coisa que ele fez. O que ele fez? Ele olhou pra gente com aquela nossa empolgação, a gente mostrando as revistas de surf, de skate, de tudo que vão fazer. Pô, eu já tenho, olha só, gente. As revistas a gente comprovava que existia público para aquilo, né? Sim. E aí ele, não, legal. Mas e vocês não entendem nada de televisão, né? A gente não entende nada. Mas a gente vai saber fazer sim, pode deixar, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, chama o Benezinho. Aí ele trouxe o Benezinho, era um cara mais jovem assim, que era a maior fera lá dentro da TV Record. Ele chegou o Benezinho, a história foi essa. Benezinho, Ricardo Bocão, Antônio Ricardo, eles entendem tudo desses esportes aí, surf, skate, esse voo livre, eles entendem tudo de música de vanguarda, e você entende tudo, mas eles não entendem nada de televisão. Você não entende nada desses esportes, mas entende tudo de televisão. Podem ir e vão fazer o programa. Uau! Foi assim. Gente! E aí, enquanto nós estávamos aqui nos bastidores, né, o Ricardo, ele tentou reduzir ao máximo a história, mas muito interessante todo o trabalho que tinha, porque o Realce, ele começou a crescer muito, né? A gente começou... Eu vi a necessidade... Porque a gente, quando foi começar a buscar publicidade, com o Realce já no ar, há quase um ano, a gente via nas agências de publicidade, na Macaneres, por exemplo, a gente queria Coca-Cola no Realce. Aí o cara falava, mas quantas praças você tá? Em quantas praças? Aí eu, não, como assim? Quantas praças? Você tá no São Paulo? Não, a gente tá no Rio. Ah, mas pô, cara, pra gente só interessa anunciar a Coca-Cola nacionalmente. Nacional. Aí eu comecei a perceber que eu precisava colocar o Realce em outros estados. Claro. Aí a gente começou a Via Crucis, aí colocamos primeiro na TV Pampa no Rio Grande do Sul, né, que era uma repetidora da Manchete, aí na TV Bahia, na Bahia, que era uma repetidora da Manchete também, que depois foi repetidora da Globo, do Antônio Carlos Magalhães, depois uma emissora em Brasília, que eu não me lembro qual era, que o Henrique, um cara que depois virou editor famoso, nos ajudou. Aí na Paraíba e Pernambuco, com o Regis Galvão, foi na Bandeirantes local. Era uma loucura. O Realce estava na Record do Rio, na Bandeirantes no Nordeste, na TV Pampa Manchete do Sul, não sei aonde, Brasília, era na TV Cultura do Paraná, e finalmente o 10º estado foi a própria TV Record em São Paulo, que foi a nossa grande... foi assim, não só a gente conseguiu finalmente entrar em São Paulo, como a gente entrou na TV onde a gente teve a nossa origem, que era a TV Record do Rio, na TV Record de São Paulo, que era muito forte na época, até hoje, né?
Agora, gente, era um trabalhão para preparar esses programas. Outro dia o Ricardo vem para a parte 2 do Estúdio 1. Parte 2 disso, né? Porque era um trabalho gigante. A gente, às vezes, hoje, a gente entra num estúdio, a gente vê uma iluminação, a gente vai para frente de um computador, o mesmo, né, editor ali de áudio e vídeo dá um trabalhão, bastante trabalho, mas tem ali toda a plataforma prontinha. Tudo tá dentro do computador. Tá tudo ali, faz vários programas ao mesmo tempo. Não, e diminui, coisa. Aumenta, muda de fase. Eu não gostei dessa imagem. Trilha, não gostei dessa imagem, tira, bota outra. Na época não tinha isso, né? Você gravava de uma fita para outra e na hora que você passava aquela imagem de uma fita para outra, você não podia mudar mais nada. A única que você podia mudar é botar uma imagem em cima, mas você não podia diminuir, aumentar. Se você tivesse uma sequência de 3 imagens, ou você começava tudo de novo, ou você deixava daquele jeito. E era tempo de 3 horas para um programa de 1h30, né? 3 horas para editar um programa de 1h30 e depois uma média de meia hora, 1 hora para fazer esses programas dos outros estados. Porque os programas dos outros estados não tinham necessariamente o mesmo tempo do programa Mãe do Rio. O tempo de intervalo variava, às vezes tinha o local. Porque chegava na manchete, na TV Pampa do Rio Grande do Sul, ele falava assim, legal, eu acho que eu vou colocar esse programa assim, mas eu só tenho um horário de meio-dia e meio no sábado. Então você tem que enfiar o teu programa de 1h30 nessa meia hora. Então tinha que sem o computador, querido, para cortar ali o programa, editar, eu tinha que montar um novo programa de meia hora. Uma outra fita. Já em Pernambuco e Paraíba, o programa era de 1 hora, não era nem de 1h30, nem de meia hora. Eu tinha que montar 2 programas de 1 hora para Paraíba e para Pernambuco. Gente, impressionante. A gente vai ouvir tudo isso na parte 2. Ele já está convocado para a parte 2 do Estúdio 1. Ele vai voltar aqui, porque inclusive temos outros assuntos para falar com o Ricardo Bocão a respeito da Surfland também, que a piscina estreia, né, inaugura agora, dia 17 de novembro. Sabe tudo, hein, Bel? É isso aí. Você já surfa? Tu sabe que eu sou nativa, não sei nem nadar, gente. Então, mas olha só, na piscina... Vai, sabe por quê? Porque a piscina da Surfland, que estreia 17 de novembro, é importante marcar porque vai ser um acontecimento, assim, a piscina é um negócio muito, muito bonito. Eu já surfei numa piscina muito parecida, praticamente igual, a nossa vai ser um pouquinho maior, lá na Praia da Grama, em São Paulo. E o projeto é uma... Todo mundo, quando for, vai lembrar do que eu estou falando, quem estiver nos escutando, e vai reconhecer, vai falar assim, o Bocão tinha razão. Cara, é um projeto lindo, você chega na frente assim, vê funcionando, ele ao mesmo tempo que parece muito sofisticado, parece futurístico, ele é simples, não é uma coisa rebuscada, né? Cheio de... É um projeto simples, mas é lindo, assim, é um negócio assim, parece mesmo que você está... Num planetinha diferente, né? Parece uma coisa meio futurística. E por que eu estou falando isso? Por que a nossa vai ser um pouco maior? Porque, além da onda que tem lá fora, a onda continua na beira com espuminha para as pessoas aprenderem. E ali vai ser o lugar... Aí vai ser o meu lugar, gente, na espuminha. Eu faço questão de te ensinar. Quer dizer... Na verdade, eu vou fazer... Vou combinar com Carlos Burle, que é um campeão, multicampeão de ondas grandes e gigantes, que ele foi... A gente fechou o contrato com... Ele tem o chamado Burle Experience, é uma escola de surf, que hoje em dia é muito mais do que uma escola de surf, e a gente fechou com ele essa parte da beira, da espuma na beira da piscina, para as pessoas aprenderem, para evoluírem antes de ir lá para fora, vai ser tudo com ele. Então, mas eu vou estar ali do lado. Tá aqui, gente, ó. Se eu ficar em pé em cima de uma prancha de surf, presta atenção que eu vou falar. Que a Pix ela grave esse momento. Bel, a Pix vai gravar, não é se não, você vai ficar em pé. Eu vou ficar, vai ser inédito, vai ser lindo, gente. Vai ser. Você vai surfar lá. Incrível, que demais. E como é que tu conheceu Garopaba primeiro? Eu quero saber, porque tu conheceu já em diversos países, já viajou para vários lugares, já surfou em muitas ondas de vários países. E como que foi teu encontro com a cidade de Garopaba? Porque hoje tu tens vindo para cá, não sei se tu estás morando aqui. Eu tô morando aqui desde março do ano passado. Em virtude de toda a questão da Surfland, né? Mas eu já frequento e tenho terreno já há mais de 30, 35 anos. O que aconteceu é que na década de 70 eu fui muito para o Havaí, África do Sul, e enquanto alguns amigos... fizeram a primeira viagem para Imbituba, né? Os cariocas foram, assim, acho que o primeiro grupo de surfistas de fora que chegaram na Praia da Vila Imbituba, porque muita gente não sabe, teve um havaiano chamado Joey Cabell, do Kauai, de uma das ilhas do Havaí, essa ilha chamada Kauai, que era muito famoso nos anos 60 e 70, ele era muito bom surfista, e ele veio fazer uma viagem pela América do Sul, foi no Uruguai e veio
e subiu do Uruguai e foi subindo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até chegar no Rio. E quando ele passou por Santa Catarina, ele foi a 2 lugares que ele chegou no Rio contando: Ponta dos Morretes e Imbituba. E ele falou muito de Imbituba. Eu não sei, eu não me lembro se ele falou de Praia da Vila, mas ele chegou no Arpoador nos anos 70, assim, falando das ondas de Imbituba, que era parecida com Sunset Beach. E a gente já no nosso imaginário, nos anos 70, a gente já pirava com a onda de Sunset no Havaí, né? Sim. E aí, quando ele chegou falando que tinha 2 ondas muito parecidas com Sunset, uma era La Paloma, no Uruguai, e a outra era Imbituba, em Santa Catarina. Então, num determinado momento, 1 ou 2 anos depois, um grupo de cariocas viajou de carro, né? 2, 3 carros. Vamos conhecer essa Imbituba. Vamos conhecer essa Imbituba aí. E aí, alguns deles se apaixonaram e fizeram residência. Olha só. E fizeram as 2, 3 fábricas de prancha. Então, teve um movimento. Roberto Perdigão, Vitor Vasconcelos, o Bento Xavier da Silveira, Arnaldo Spaia. Foi a galera assim, que começou a frequentar Imbituba, mas rapidamente alguns deles resolveram se mudar, fazer uma oficina de prancha. Era o sonho da gente, ir para uma cidade pequena, com boas ondas, fazer uma fábrica de pranchas e morar, né? Pegar a onda e vai para a oficina, trabalha, come, dorme, pega a onda, vai para a oficina, faz prancha, tem subsistência, né? Sobrevive, mais do que sobrevive, porque ganha dinheiro, e mora num lugar com altas ondas, né? Fazendo a sua fabricazinha de prancha, vivendo de uma maneira simples, e ali surf, comida, dormir e trabalhar. E aí se alastrou a fama de Imbituba. E aí Imbituba começou primeiro no Rio, porque foi esse grupo de cariocas, falando maravilhas da Praia da Vila, das direitas da Praia da Vila de Imbituba e dos arredores. E que aí começou, não, também tem Itapirubá, não, tem Laguna, o Farol de Santa Marta. Aí começou essa história ainda nos anos 70, mexer com o imaginário da gente. E com surfistas de outros estados, provavelmente. Mas os cariocas foram esses que chegaram em Imbituba. E aí eu tardiamente, porque esse movimento foi entre 75 e 77, 78. Eu vim em 76 numa viagem para o Farol de Santa Marta, para o Cabo de Santa Marta, que a gente chamava de Cabo, não chamava nem tanto de Farol. Mas numa dessas viagens, 2 anos depois, em 79, eu passei por Garopaba. Porque alguém falou que tinha um fundo de pedra, não sei o quê, que era a Praia do Silveira. Não, tem um fundo de pedra, porque já tinham os gaúchos, né? A família Johan Peter, a Sefton, já tinham passeado muito por aqui, no meio dos anos 70, já tinha mapeado Praia Vermelha, Garopaba, não sei o quê. Então tinha essas histórias, né, que eram o boca a boca. Não tinha matéria, não tinha vídeo, não tinha era lugar nenhum. Era o boca a boca mesmo. Era um boca a boca. Entre os próprios surfistas Entre os próprios surfistas. E aí com esse boca a boca de Imbituba, Garopaba, não sei o quê, fundo de pedra, não sei, eu parei na Silveira. Quando eu entrei na Silveira, eu fiquei maluco. Não é nem só por causa das ondas, porque o dia que eu vim, em 79, acho que não tinha onda boa. Mas eu vi ali o desenho da praia, aquele canto direito com pedras, eu já tinha visto várias vezes isso no Peru, né? Eu falei, cara, que deve dar essas pedras tipo um point break com a pedra indo para debaixo d'água, assim, formando um fundo de pedra. Falei, isso deve ter... E aí veio ficou essa curiosidade. E eu voltei, aí sim, já com 1 ou 2 amigos do Rio Grande do Sul. Acho que, não sei se o próprio Darcy Guimarães, mas o Pedro Chaves Barcelos, o Pedrinho, que já estava ali frequentando, e eu vim em 82. Mas aí já vim para ficar 2, 3 semanas. Aí voltei com uma garota que eu comecei a namorar, que hoje em dia é minha mulher, né? Casados há 35 anos. Uau, que legal. Em 83, e aí esse 82, 83 foi a história definitiva, foi o encantamento definitivo, não só pela Praia do Silveira, como por Garopaba. Porque eu vi que a região era toda recortada, cheia de morro de grama caindo dentro da água, ou morro de grama com um pouco de pedra redonda caindo na água, era o canto direito da Ferrugem, aquele canto esquerdo também, e a cidadezinha de Garopaba e a praia, que a gente chama de hoje em dia de Garopabinha, né? E a Praia da Guarda também estava mexendo com o imaginário da gente na época. Então era a região. E aí eu comecei, mas eu sou meio...
Eu volto para os mesmos lugares, né? Sim. Eu nasci nos anos 90, ninguém falava, você já foi não sei aonde? Eu falei, não. Você já foi não sei aonde? Eu não. Já foi em Fiji? Eu não. Mas como você não foi? Você já surfa há 20 e tantos anos? Eu falei, não, mas é que eu volto para os mesmos lugares sempre. Eu vou para o Havaí. Sou saudosista, eu gosto de matar a saudade dos lugares. É como se fosse uma coisa bitolada, assim. Eu boto automático. como se fosse aquela viseira do cavalo que você bota assim, você não vê para a esquerda e para a direita. Havaí, 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 Havaí. Então, eu comecei a vir em Garopaba. Eu comecei a vir 82, 83, 86, 87. Aí começaram os campeonatos nos anos 80, né? O Mormai, gigante no Silveira, campeonato na Ferrugem, circuito brasileiro, Abraço. Aí eu vim vindo até... Aí eu falei, tem que comprar um terreno, tem que comprar um terreno, tem que comprar um terreno. Eu também adorava um terreno, mas não tinha dinheiro. Era um desejo que não combinava. Eu era louco. Eu comprei um terreno em Saquarema, depois comprei um terreno no Cabo de Santa Marta, que eu tenho até hoje, nos anos 70. Comprei em 76, ali na Passagem da Barra, tenho até hoje ele, foi mais barato, e eu também trouxe uns filmes do Havaí para passar aqui, me deu um dinheirinho, eu peguei o dinheiro, ao invés de usar para outras coisas, eu comprei o terreno. Investimento. E aí eu queria muito um terreno no Silveira, mas era um sonho assim, que parecia distante, né? Mas tudo que a gente persegue, Bel, de verdade, e faz alguma coisa por isso. Uma coisa é sonhar, outra coisa é sonhar e correr atrás do sonho, tá? Não quero ficar fazendo discurso utópico, né? Não, de autoajuda. Mas isso eu vivi. Se eu vivi, é que nem eu cuido dos meus machucados. Eu cuido com água oxigenada, pomada e tapo com band-aid. Aí eu escuto o médico falar que machucado tem que respirar, dá vontade de brigar com o cara. Aí as pessoas do meu lado, mas como é que você vai discutir com o médico? Eu falei, porque eu uso na minha pele, no meu corpo há 20 anos. Eu sei que machucado, quando você abre, água quente ou água oxigenada, pomada antibacteriana e fecha com band-aid. Machucado não tem que respirar. Respirar o quê? Bactéria? Respirar qualquer negócio, sujeira que está no chão? Sim. E eu vi cicatrizar mais rápido e sempre sem infecção. Então, eu digo que quando você vive uma situação, você tem como... passar ela, aconselhar, né? Então, eu sonhei 20 anos em ter um terreno no Silveira e fiquei sempre maquinando como eu poderia fazer isso sem ter muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu gastava nas minhas viagens e tudo mais. Sim. E quando eu casei também com a minha mulher, foi um crescimento, né? Fui para um apartamentozinho, depois um apartamento um pouquinho maior, até ter um filho, aí comprar o primeiro carrinho, aí depois... E aí eu ia usando, né? Aquela corrida do rato. Você ganha e gasta. Ganha mais, gasta mais. E aí não consegue juntar. E o terreno sempre ficava... Como é que eu vou comprar um terreno? Aí um dia... eu maquinei uma maneira normal, honesta, tranquila, ganhei um dinheirinho de leve, mas principalmente consegui um amigo que acreditou em comprar comigo um terreno que eu não tinha o dinheiro todo, não falei para ele na hora, só fui falar para ele depois, que ele se encantou, e a gente conseguiu comprar. Ou seja, assim, de 82 para cá, eu só fui... criando mais raízes em Garopaba. Também não falei que quando eu voltei de uma viagem sabática, um ano sabático com a minha mulher em 92, que ela voltou grávida em 93, eu fiz uma creperia chamada Shark, ali em frente a Mormai, que eu aluguei do Darcy Guimarães, onde hoje tem um mini mallzinho, né? A Batoque Pantai, em frente a Mormai. Do lado tinha uma creperia que eu aluguei do Darcy durante 3 verões e fiz o Shark. E ali, acabei trabalhando com pessoas que são amigas, você vê, assim, a família da Cissa, que era casada com o Darcy, as irmãs, a Lúcia, a Luzia, e aí foi a Paty, que hoje é casada com o Eto, todo mundo trabalhando no Shark, minha mulher, então, assim, eu só fui criando cada vez mais raízes aqui em Garopaba até conseguir comprar meu terreno, até continuar vindo para cá. Então, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Surfland, juntou a fome com a vontade de comer, que eu já tinha um sonho de me mudar para cá. Eu já tinha o meu terreno no Silveira, que eu queria fazer alguma coisa, mas deixei ele paradinho lá para cuidar com muito carinho, né? E aí, quando o pessoal me convidou para ser embaixador da Surfland, eu vi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho para eles com calma, né? E talvez conhecendo mais o empreendimento e as pessoas, quem sabe entrar no empreendimento mesmo de vez. E aí eu fiquei trabalhando um tempo como embaixador da Surfland, eles me convidaram para ser gerente dos embaixadores.
Aí eu comecei a trabalhar gerenciando os 20, 25 embaixadores de divulgação, né? Gabriel Medina, Flávio Canto, Tati, tem uma galera aqui de Garopaba, o Felipe Ximenes, o Yuri Gonçalves, o Luizinho das Ondas Grandes, a Maia Carpinelli, o Wally do Rosa, vou estar me esquecendo aqui, mas o Rony Ronaldo, tem uns 7 embaixadores aqui. Eu fui gerenciar esses embaixadores todos. E aí pude mostrar um pouco mais do trabalho, eles começaram a me usar nos anúncios também, nas filmagens, não sei o quê, até que a gente fez, foi um namoro que virou noivado, até que houve uma proposta mútua de eu entrar na empresa mesmo, com uma participação pequena, mas com compromisso de me mudar para cá, num compromisso de... Foi o empurrãozinho que foi faltava. Foi o empurrãozinho. Eu já tinha o terreno, que eu já estava quase pronto para começar a fazer alguma coisa com ele, uma coisa juntou com a outra. Gente, essa é só a primeira parte da entrevista com o Ricardo Boccão, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tem o trabalho na televisão que se expandiu pro exterior, ele tem muita coisa. Tem dezenas e centenas de programas gravados. A gente vai saber tudo isso na próxima edição de entrevista aqui do Estúdio 1 com o Ricardo Boccão. Quero te agradecer, foi um prazer. Eu ficaria aqui, mais algumas horas. Você estudou tudo, já sabia tudo. Foi muito bacana conversar com você, principalmente saber que você é madrinha da Soninha. Muito no nosso coração, nos nossos corações, né? E aí o compromisso, dia 17, ou 18, ou 19 de novembro, dia 20, você vai surfar. Olha, gente, registrado aqui no Estúdio 1. Você vai ver. Obrigada, querido, sucesso. Obrigado, eu agradeço a vocês. Tchau, gente, até o próximo Estúdio 1 podcast para vocês.